Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, hoje nós vamos resolver a lista 8, toda ela detalhadamente. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos os meus alunos. Já somos 102 inscritos no canal, estou muito feliz. Agradeço a todos vocês, a quantidade de views está muito grande, muito obrigado. E, se tu puder compartilhar ou indicar para algum amigo teu, eu vou gostar muito, vai me ajudar bastante, tá bom? Então, vamos iniciar aqui resolvendo o nosso exercício 1, que ele diz o quê? Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros. Então, vamos escrever aqui nossas informações. A gente tem um raio igual a 2 metros e ele tem uma altura igual a 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Então, a gente tem essa imagem aqui. Qual é o volume desse reservatório? E a gente tem que usar π igual a 3,14. Lembrando que o volume de um cilindro é igual ao que? A área da base vezes a altura. E a área da base aqui, pessoal, é um círculo. Qual que é a área de um círculo? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, se a gente fizer as substituições, o que a gente vai ter? Que o volume vai ser igual a π vezes, quanto que a gente tem de raio? 2 metros. Então, 2 ao quadrado, tudo isso vezes a altura, que é 10. Então, a gente fazendo as substituições, o π igual a 3,14, vezes 2 ao quadrado é 4, vezes 10, a gente encontra aqui no final 125,6 metros cúbicos. Tá bom? Exercício 2. Um cilindro possui volume igual a 7.850 centímetros cúbicos. Vamos escrever nossas informações aqui. Então, o volume desse cilindro é 7.850 centímetros cúbicos. E o seu diâmetro mede 10 centímetros. Então, o diâmetro mede 10 centímetros. Qual é a medida da sua altura? Então, a gente quer saber qual é a altura deste cilindro. Antes da gente prosseguir, vamos lembrar de uma coisa, pessoal. O diâmetro ele é metade, ele é 2 vezes o valor do raio. Então, diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Daqui eu consigo extrair a informação do raio, O raio vai ser igual, se esse 2 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo, então o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Nesse caso, o nosso diâmetro vale 10, então 10 dividido por 2, a gente tem 5 centímetros. Então, o nosso raio vale 5 centímetros. Então, vamos lá. Ele nos dá o volume, então tudo nos indica que a gente tem que usar a fórmula do volume. Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado, tudo isso vezes a altura. Vamos substituir os valores que nós temos. Então, a gente tem... Antes disso, vamos isolar a altura, certo? Se esse π vezes o raio ao quadrado, tudo isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a altura vai ser igual ao volume dividido por π vezes o raio ao quadrado. Agora vai ficar melhor que a gente só substitui, 7.850 dividido por π, que a gente tem que usar π igual a 3,14, vezes o raio, que a gente já achou que é 5 ao quadrado. Se a gente fizer essa conta, vai dar 7.850 divididos por 25 vezes 3,14. E, concluindo essa conta, a gente encontra que a altura ela vale exatamente 100 centímetros. Exercício 3. Esse exercício 3 ele parece um pouquinho complicado, mas ele não é, tá, pessoal? Por quê? O que a gente tem? A gente sabe que o custo para produzir uma vela é proporcional, ao volume de parafina empregado. Então, a gente tem dois tipos de vela e a gente tem que ver o quanto que o volume de cada uma vai ser proporcional. Se dessa é o dobro dessa, ou se essa é o triplo dessa, a gente tem que ver isso. Mas antes de mais nada, vamos começar definindo algumas coisas, tá? Eu vou definir aqui, V1 é igual ao volume da vela tipo 1. Vou chamar de vela 1, que é essa aqui. E o V2 é igual ao volume
da vela 2, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar as duas velas em separado. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos guardar essa informação aqui. Eu vou escrever aqui primeiro, ó, vamos analisar primeiro a vela 1. O que eu tenho? Ó? Eu tenho que a área, né, a área lateral de um cilindro, como é que a gente vai calcular? A área disso aqui, ó, se vocês forem ver, ó, quando a gente abre só essa parte aqui de cima, né, a gente primeiro precisa, para descobrir o volume, a gente precisa do raio. E para descobrir o raio, a gente vai descobrir pela área circular. Se vocês lembrarem, ó, a área circular, o quanto que é toda essa borda lá da nossa aula de circunferência, isso aqui é igual a 2π, e eu vou chamar vezes o raio 1, para a vela 1. Todo esse comprimento aqui, o exercício já nos diz que vale 20. Então, isso aqui é 2π vezes o raio 1. Então, a gente já sabe que o raio 1, o raio da nossa primeira vela, é 20 dividido por 2π, que é a mesma coisa que 10 dividido por π. Tá certo? Centímetros. Então, com isso, a gente já tem o valor do raio 1. E, se a gente for fazer as contas aqui também, o que a gente tem? Ó? Volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Então, o volume aqui, ó, a área da base é π r1 ao quadrado vezes a altura. Então, isso aqui ficou π vezes. O raio a gente já viu que é 10 sobre π ao quadrado vezes a altura, que é de 10 centímetros. Fazendo essa sequência de contas, aqui vai dar 10 ao quadrado, e aqui vai dar π ao quadrado, que eu posso cortar os π's com os valores ali, e eu encontro no final, isso aqui é igual a 1000 sobre π centímetros cúbicos, beleza? Então, esses são os dados da nossa vela 1. Agora, a gente precisa ir atrás dos dados da nossa vela 2, para a gente poder fazer as sequências de contas. Então, vamos lá. Então, o que a gente, de novo, a gente vai usar essa formulação, 2π vezes o raio 2 agora, e a gente está vendo aqui, ó, quando a gente abre a circunferência, quando nós abrimos a circunferência aqui, a gente tem que o valor aqui do A é 10, nesse caso da vela 2. Então, aqui a gente bota 10 igual a 2π vezes o raio 2. Então, agora aqui, raio 2 vai ser 10π dividido por 2. Desculpem. 10 dividido por 2π. E com isso, isso aqui vai dar igual a 5 dividido por π centímetros. Então, vamos fazer a substituição na fórmula do nosso volume. Então, olha aqui, ó. O volume aqui, deixa eu botar aqui, esse V vai ser o V1, vamos chamar o V2 aqui da vela 2, vai ser também, ó, a área da base vezes a altura, a gente substitui isso aqui, dá π R2 ao quadrado vezes H, e aí fazendo essa sequência de contas, a gente acha π, 5 dividido por π ao quadrado vezes a altura. Então, com tudo, se a gente fizer todo o processo de contas aqui, a gente vai achar que o volume da vela 2 é igual a 500 sobre π centímetros cúbicos. Beleza? Então, com essas informações agora, a gente acha a razão entre os dois volumes. Volume 1 sobre o volume 2. E aí, com isso, a gente consegue ver a proporção. A gente consegue analisar a proporção entre os dois volumes. Então, o que vai nos resultar? V1 sobre V2, o V1 é igual a 1000 sobre π dividido por 500 sobre π. Lá na nossa aula de frações, que eu já postei, volta lá e dá uma olhada como é que resolve esse tipo de... Eu explico para vocês como é que resolve esse tipo de fração, divisão de frações. Então, a gente mantém a primeira e multiplica pela de baixo invertida. Então, no final das contas, a gente sabe que V1 sobre V2 vai ser igual a 1000 dividido por 500, que a gente corta aqui os zeros.
10 dividido por 2 é 2, então V1 sobre V2 é igual a 2. Se esse V2 está dividindo, passa multiplicando, então no final das contas V1 é igual a 2V2. Então o volume da primeira vela é igual ao dobro da segunda vela, tá bom? Espero que tenha conseguido entender. Se não entendeu, por favor, volta ao exercício ou qualquer coisa me escreve que vai ser um prazer te ajudar. Exercício 4. Ele quer saber qual é o volume de um cilindro cuja altura é igual ao dobro do seu raio. Então, lembrando, o volume de um cilindro é o quê? A área da base vezes a altura. O que é a base? É um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura. Só que ele disse que qual é o volume de um cilindro cuja altura é igual ao dobro do seu raio. Vamos traduzir do português para o matematiquês. Então, a gente vai substituir agora. Então, vamos usar aqui, ó, πr ao quadrado vezes a altura, que é 2r. Então, isso aqui fica π vezes 2, r vezes r dá r ao cubo. Então, o volume é π r ao cubo vezes 2. Ou como vocês quiserem escrever, tá bom? Exercício 5. Um cilindro circular reto de volume 20π, vamos escrever aqui já, volume igual a 20π centímetros cúbicos, tem altura de 5 centímetros, então 5 centímetros. Sua área lateral em centímetros quadrados é igual a, então ele quer saber a área lateral. Então esses aqui são os dados que a gente tem no nosso problema. Primeiro vamos relembrar qual é a fórmula da área lateral. A área lateral, lembrando que é o que cobre todo o círculo, né? Toda a nossa lateral do nosso cilindro, é igual a 2πr vezes h. E ele também nos dá a informação do volume. Só que olha aqui, para a gente descobrir a nossa área lateral, a gente precisa, a gente tem altura? Tem. Π a gente vai assumir como sendo π. E 2 é um número normal. Então a gente precisa o quê? Do nosso raio. Como a gente descobre o raio? Através do volume. Então lembrando, volume é a área da base vezes a altura. E num cilindro, a área da base é um círculo, então πr ao quadrado vezes a altura. A gente já sabe que o volume é 20π, então a gente vai fazer π vezes o raio ao quadrado, e a altura a gente já sabe que é 5 centímetros também. Então, o que vai acontecer? A gente pode cortar esse π com esse π, o 5 que estava multiplicando passa dividindo, então ó, raio ao quadrado é igual a 20 dividido por 5, e aí a gente sabe que isso aqui vai dar 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, daqui a gente conclui que o raio é igual a raiz de 4. A raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, a gente tem que o raio vale 2 centímetros. Voltando aqui para a nossa fórmula da área lateral, a gente substitui agora o que a gente encontrou. Então, 2 vezes π vezes o raio que a gente achou que é 2, vezes a altura que a gente achou que é 5. Então, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então, 20π centímetros quadrados. Tá bom? Exercício 6. Um cilindro circular reto possui altura de 7 centímetros e tem volume igual a 28π centímetros cúbicos. A área total deste cilindro é o que ele quer descobrir, ó, a área total do nosso cilindro. Lembrando antes, ó, a área total, o que é? Quando a gente pega a área lateral, lembra? Eu vou botar um pacote em volta do cilindro. Então, eu quero cobrir ele todo. Vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Por causa da área de cima e da área de baixo. Como ele nos deu o volume, né, antes vamos abrir essa fórmula aqui, ó. A área lateral, lembra que a fórmula dela é 2πr h. E a nossa fórmula da área da base vai ser 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, porque as bases são círculos. Então, no final das contas, a nossa fórmula da nossa área total ficou o quê? 2πrh mais 2π
r ao quadrado. Aqui eu só botei maiúsculo, mas é o mesmo raio, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente tem a altura, a gente precisa da altura, e a gente precisa do raio, mas a gente não tem essa informação. Como que a gente acha o raio? Através da fórmula do volume, lembra? Volume, área da base vezes a altura. Então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Eu vou escrever várias vezes para vocês tentarem aos poucos ir memorizando. É sempre bom a gente fazer assim, que a gente consegue lembrar da fórmula conforme a gente precisa. Então, aqui, ó, π vezes o raio, que a gente não sabe, vezes a altura, que é 7. Lembrando que o volume foi 28, então a gente substitui ali 28π igual a π r ao quadrado vezes 7. O π some com π. Então, daqui, o que a gente vai ter? Ó? Que raio ao quadrado vai ser igual a 28 dividido por 7. Só que 28 dividido por 7 é 4. Então, o raio vai ser igual a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, a gente já sabe que o raio é 2 centímetros aqui também. Então, agora, com essa informação do raio, a gente consegue achar o valor da nossa área total. Então, substituindo aqui, a gente vai ter o que? 2π vezes 2 vezes a altura, que é 7, mais 2π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente acha que a área total vai ser igual a 28π mais 8π. Então, a área total é igual a 36π centímetros quadrados. Tá bom? Exercício 7. Nesse exercício 7, pessoal, eu me equivoquei também em uma parte, eu esqueci de botar aqui. A gente tem que ver o quanto que quão maior vai ser o novo raio, tá? Acabei me equivocando, mas vamos lá. O volume de um cilindro, a gente já viu, mas eu vou repetir de novo. Que vai ser o que? Área da base vezes a altura. O que é a área da base? π r ao quadrado vezes a altura. Ele já diz que o nosso a cisterna atual, né, tem formato cilíndrico com 3 metros de altura. Então, vamos botar aqui a altura de 3 metros e 2 metros de diâmetro. Diâmetro igual a 2 metros, mas lembra? Com o diâmetro a gente acha o raio, porque o raio é a metade do diâmetro. Então, 2 dividido por 2 dá igual a 1 metro. Então, a gente tem o quê? Que o raio é igual a 1 metro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Perfeito. Vamos substituir agora aqui. Então, se a nova cisterna vai ter que ter 81 metros cúbicos de água, isso vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Só que olha aqui, ó, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Então, a altura vai ser fixa. Então, o que a gente vai fazer? A altura vai seguir sendo 3. Então, a gente vai ter o que aqui? 81 dividido por h. Isso é igual a π r ao quadrado. Tá bom? Então, o h a gente sabe que é 3. Então, ficou 81 dividido por 3 igual a π vezes o raio ao quadrado. 81 dividido por 3, a gente vai conseguir o quê? Vai dar 9 igual a π vezes o raio ao quadrado. Só que, olha uma coisa, ó, a gente já tem no início do exercício que a gente tem que usar o valor de 3 para π. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Este valor aqui, a gente vai passar ele dividindo, tá bom? Então, a gente vai ter o que? 3. Opa, a gente vai ter isso tudo aqui, ó. Tá, eu vi onde eu me equivoquei. Aqui é 27, né? 81 por 3 é 27, não 9. 9 é a resposta final que vai dar depois de fazer toda a sequência de contas. Então, aqui vai dar 27. E aí, a gente vai fazer que o raio ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. E aí, sim, a gente vai ter 9. E aí, com isso, o que vai acontecer? Ó? A raio ao quadrado é igual a 9, só que a gente não quer o raio ao quadrado, a gente quer o raio. Então, o raio é igual a raiz de 9, e a raiz de 9 é 3. Nesse caso aqui, 3 metros. Então, o que acontece? O nosso raio inicial
é igual a 1. E para comportar 81 metros cúbicos de água na cisterna, o nosso raio final vai ter que ser o quê? 3. Então significa que daqui até aqui eu tive um aumento de 3 vezes o tamanho do meu raio, tá bom?